Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as doenças da tireoides, né? Começando no caso pelo hipertireoidismo e depois a gente vai para o hipotireoidismo, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de assunto, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo, combinado? Vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho disso daí hoje. Bom, galera, quando a gente começa a falar da tireoide, né, igual a gente já está acostumado aqui no nosso canal, uma das coisas que eu gosto de fazer é dar um passeio pela anatomia, pela fisiologia, para que depois todo o resto fica fácil da gente entender, tá bom? Então, quando a gente fala da glândula tireoides, lembrando que é uma pequena glândulazinha localizada na nossa região cervical, né, principalmente no terço inferior da nossa região cervical, que tem a função de secretar alguns hormônios muito importantes aí que a gente vai estar falando, né? T3, T4, PTH, né, pessoal? Lembra que o PTH também além da calcitonina também, mas assim, esses são os hormônios que a gente tem para falar. Mas quando a gente fala de hipo e hipertireoidismo, quem que a gente tem que se preocupar é com o PTH, tá certo? E em relação à anatomia, o que eu quero dar para vocês é um pequeno esboço só para a gente relembrar rapidamente aí. O que a gente tem que lembrar é que essa glândula, ela vai ser conformada por dois lóbulos, tá bom, pessoal? Então eu tenho dois lóbulos laterais, tá certo? Aqui, ó, que a gente consegue ver, tá certo? E além do mais, além desses dois lóbulos laterais, eles vão estar unidos por um pequeno espacinho central aqui conhecido como istmo, tá bom? Então, é assim que a gente vai ver a nossa glândula. Ela está localizada bem à frente da nossa traqueia ali, tá certo? Próximo à laringe. Muitas vezes a gente vai ver que bem no nosso istmo aqui, a gente tem uma pequena estrutura medialzinha aqui, que no caso vai ser como se fosse um terceiro lóbulo, né? No caso, um lóbulo medial aí, que é um pequeno vestígio aí da nossa vida embrionária, né? Então eu tenho o lóbulo direito, o lóbulo esquerdo e esse lóbulo medial, que a gente pode chamar ele de lóbulo piramidal, tá certo? O lóbulo piramidal ou pirâmide de Lalouet, tá certo? Pirâmide de Lalouet. Então, que é esse lóbulozinho que é um pequeno vestígio da vida embrionária que ele formava o conduto, o antigo conduto tiroglosso, tá certo? Ligava a nossa glândula tireoide com o forame cego lá na base da língua, tá certo? Isso na vida embrionária. Depois que a gente nasce e tudo mais, ele se fecha, ele faz uma obliteração e acaba ficando esse pequeno vestígio aí, tá bom? Agora, o que eu gosto de falar de importante em relação a essa glândula, pessoal, é a questão da inervação e da vascularização, tá certo? Como que a gente pode ver nessa imagem aqui? Eu vou falar primeiro da vascularização, depois da inervação. A vascularização da nossa glândula tireoide, ela vai ser dada basicamente por duas artérias, tá bom? A tireoideia superior e a tireoideia inferior. E se a gente olha aqui, ó, se a gente olhar para esse desenho aqui, eu vou tentar fazer para vocês, ó. Nesse ponto aqui, ó, a gente consegue ver a nossa tireoideia superior, tá bom? Aqui a gente tem a tireoideia superior e aqui, bem nesse ponto aqui, a gente tem a nossa tireoideia inferior, beleza, pessoal? O que eu quero que vocês tenham noção é o seguinte, que a tireoideia superior, ela é rama da nossa carótida externa, tá bom? Então a tireoideia superior, ela é rama da carótida externa. Já a tireoideia inferior, ela vai ser rama desse pequeno tronquinho aqui, ó, que é o tronco tirocervical. Tronco tirocervical, que é rama da nossa artéria subclávia, né? Que é esse pequeno carinha aqui, tá bom? Então, assim que dá, basicamente, a vascularização arterial da nossa glândula. Algumas vezes pode acontecer de ter uma raminha medial aí, que também vai ajudar a vascularizar a nossa glândula, que ela pode sair tanto bem da curvatura aórtica, tá bom? Bem aqui desse meinho da nossa curvatura aórtica, ou ela pode sair do nosso tronco do nosso tronco braquiocefálico, perdão. Tá bom? Essa pode ser uma raminha que vai lá e vai lá na parte medial da nossa glândula ali, ó, conhecida como artéria tireoideia média, né? Às vezes a gente tem essa tireoideia
média, ou também conhecida como IMA. Alguns livros trazem ela como Neubauer, né? Então, essa também pode ser, às vezes, essa é uma variação anatômica que às vezes aparece aí pra gente, tá bom? Agora, em relação à inervação, o que a gente tem que lembrar? Que basicamente ela recebe dois nervos importantes. O nervo o laríngeo superior e o laríngeo recorrente, tá certo? Ambos ramas do nosso nervo vago. Então, se a gente olha para essa imagem aqui, ó, a gente tem o nosso nervo vago passando aqui. Combinado? Lembrando que o vago é o 10º par cranial, que é um nervo parasimpático, tá certo, pessoal? E aí, o que acontece? Sai uma raminha superior, eu vou até pintar de outra cor para ficar mais fácil da gente enxergar essa raminha onde ela tá. Então aqui, ó, se a gente vê, ó, eu tenho uma raminha superior aqui, tá bom? Essa raminha superior, a gente vai chamar ela de, no caso aqui, é o nosso laríngeo superior, tá bom? Laríngeo superior. E essa raminha, bem mais inferior aqui, ó, ela vai ser conhecida como laríngeo recorrente. Recorrente. Por que esse nome de laríngeo recorrente? Porque se a gente olhar o trajeto do vago, pessoal, ele vem descendo, 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 ó, tá certo? Ele vem descendo. Quando, no caso aqui, do lado direito, bem embaixo da nossa artéria subclave ali, ou embaixo do tronco, no caso ali é braquicefálico ou artéria inominada, alguns falam artéria inominada, a gente vê que ela faz uma pequena recorrência, ela recorre por baixo desse arco, por baixo dessa artéria. Já do lado esquerdo, bem debaixo, bem no meio do arco aórtico, a gente tem essa pequena recorrência. Então o nervo vago ele continua descendo, porém essa raminha aqui do laríngeo, que pode ser laríngeo inferior também, ela passa por baixo dessas estruturas e sobe. Ela recorre subindo lá para a nossa glândula, tá certo? Por isso é conhecido como laríngeo recorrente, tá bom? E por que eu gosto de falar tanto dessa vascularização quanto dessa inervação? Porque é o seguinte, geralmente a gente vai ver que tanto a laríngeo superior lá, o tronco, no caso a tireoideia superior, com o laríngeo superior, elas estão praticamente juntas ali, elas descem juntas. E a nossa tireoideia inferior com o nosso laríngeo recorrente também ficam muito próximas, tá bom? E aqui tem um detalhe interessante, quando a gente fala, no caso, quando a gente for falar dos tratamentos, a gente precisa conhecer essas ramas, porque alguma lesão nesses caras aí pode gerar alguns problemas para a pessoa. Só para que a gente tenha uma ideia, e eu deixe claro para vocês, por isso que eu gosto de trazer essa parte anatômica, fisiológica para vocês, então é o seguinte, ó, a gente tem o nosso laríngeo superior, tá bom? Nosso nervo laríngeo superior. Esse cara aqui, ele é responsável por dar a fonação da pessoa. Então, a nossa fonação ela vai ser dada graças a esse laríngeo superior. E, como esse nervo ele está em íntimo contato com a nossa artéria, vou colocar aqui, ó, a artéria tireoideia superior, tá certo? No caso, um dos tratamentos que a gente tem para o caso do hipertireoidismo aí, no caso aí que a gente está falando, é a cirurgia. Quando tudo falhou, não teve nenhum sucesso medicamentoso, não teve nada, a gente vai ter que fazer cirurgia. E durante a ligadura que a gente vai fazer dessa artéria tireoideia superior, a gente pode lesionar esse pequeno nervo aí. Se lesionar esse pequeno nervo, a gente vai ter um problema onde? Na fonação. A pessoa ela pode ficar áfona, ela pode ficar com a voz um pouquinho diferente ali, né? Tá certo, pessoal? Não vai acarretar tantos problemas para a pessoa ali, mas não é um pouco desagradável, né? Agora, o nosso laríngeo recorrente, que vai ser a nossa rama inferior, eu vou até colocar aqui, ó, recorrente. Ele vai estar em íntimo contato com a nossa artéria tireoideia inferior. E esse cara aqui, ele é responsável basicamente aqui por inervar as cordas vocais. Olha só, ele inerva as cordas vocais. Lembra, né, pessoal, que ele inerva as cordas vocais. E aí, quando ele promove a inervação das cordas vocais, se a gente lembrar lá na estrutura da nossa laringe, que a gente tinha, vou até tentar desenhar de uma forma bem bizarra, a gente tem as nossas cordas vocais, né? Tá certo?
que estão unidas ao nosso nervo, à nossa cartilagem aritenoides lá, né? Então, o que acontece, pessoal? Esse nervo laríngeo recorrente, ele permite com que as nossas cordas vocais façam movimentos de adução e abdução durante a fala, tá certo? Então, ela faz esse movimento de adução e abdução. Quem promove esse movimento, quem controla tudo isso, é o nosso nervo laríngeo recorrente. Vou até colocar então aqui, ó. Promove movimento de adução e abdução. E aí o que acontece, pessoal? Qualquer lesão, no caso aí, se a gente for aí fazer uma cirurgia, tiver que fazer ligadura dessa artéria tireoideia inferior e por um acaso promover a lesão desse laríngeo recorrente, o que vai acontecer aqui, pessoal? Basicamente, pode acontecer duas situações. Ou a pessoa ela pode apresentar um quadro de rouquidão, que também já não é muito agradável, tá certo? Então, a pessoa pode ficar rouca, tá certo? Ou a pessoa ela pode apresentar uma insuficiência respiratória grave. Por quê? Se as cordas elas param numa posição ali de adução fechadas, o que acontece? Elas fecham a nossa laringe, tá certo? Fechando a laringe, impede a passagem de ar para o pulmão, gerando uma insuficiência respiratória. E aí é grave, tem que entubar o paciente. Então, por isso que eu gosto de trazer um pouquinho da anatomia também, para a gente entender algumas coisas que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Bom, em relação à anatomia, o que eu queria dar uma pequena pincelada com vocês era isso, combinado? Agora, em relação à fisiologia, também não vou entrar muito em detalhes, tá bom? O que eu quero que vocês lembrem é basicamente do eixo, de como é secretado os hormônios, como os hormônios são de forma bem sucinta ali. Então, para a gente relembrar de forma bem simples do nosso eixo, a gente tem que lembrar que tudo começa lá no nosso hipotálamo, tá certo? Então, a gente tem o hipotálamo, que está em íntimo contato, que é a continuação, né? No caso ali da nossa hipófise, né? Então, a gente tem a nossa glândulazinha hipófise, e no caso aqui eu estou falando, pessoal, da adenohipófise, tá bom? Adenohipófise, porque é ela que vai secretar T3 e T4. Aqui a gente tem a neurohipófise, mas no caso não é algo que não vem ao caso para a gente aqui, tá? E a nossa glândula tireoide aqui embaixo, que vai estar bem ali embaixinho, bem feinha agora, né? Mas eu acho que dá para a gente entender. Beleza? Então, a gente tem aqui a tireoide. Bom, pessoal, o que acontece? O primeiro estímulo que a gente precisa vem lá do nosso hipotálamo para secretar um hormônio conhecido como TRH, tá certo? Ou tiroliberina, tá certo? Esse hormônio é conhecido como tiroliberina. Esse hormônio, por sua vez, ele vai lá na nossa adenohipófise, tá certo? E vai promover um mecanismo conhecido como feedback positivo, tá certo? Ele faz um feedback positivo e estimula as células tireotropas, né? A secretar, no caso, um hormônio conhecido como TSH, tá certo? Ou tirotrofina, combinado, pessoal? Esse hormônio, por sua vez, ele vai lá na nossa glândula tireoide, tá certo? Se une aos seus receptores e também promove um feedback positivo, estimulando a nossa glândula tireoide a secretar quem? Os nossos carinhas ali, né? O T3 e o T4. T4. Triodotironina e tiroxina, né? E aí o que acontece? O que a gente tem que saber é o seguinte, que T4, pessoal, é o hormônio que será mais secretado em maior quantidade, ou seja, a gente vai ver que 93% de todo o hormônio secretado pela nossa glândula vai ser T4 e apenas 7% vai ser T3. Porém, quem tem ação real em relação ao nosso corpo vai ser T3. T3 que é o cara que vai dar a ação real pra gente aí, tá bom? E é assim que acontece. Aí, só pra a gente terminar rapidinho aqui essa questão do eixo, a gente tem que ter noção aqui é o seguinte, quando os níveis séricos, ou seja, os níveis de T3 e T4 no sangue aumentam
para uma concentração ali de aproximadamente 1,75 vezes do valor basal, ou seja, tem o valor basal, aumentou 1,75 acima do valor basal, tanto o T3 como o T4 vai lá na nossa adenohipófise e vai lá no nosso hipotálamo, tá certo, pessoal? E começa a bloquear essas glândulas aí, tá certo? Começa a bloquear, promovendo um mecanismo conhecido como feedback negativo. Então, eu tenho o estímulo, secreto os hormônios, depois os próprios hormônios bloqueiam o meu eixo ali, tá certo? Bloqueando o nosso eixo, e aí eu vou sempre mantendo uma concentração legal aí desses caras aí, combinado? Agora, o que eu quero que vocês entendam é um pequeno detalhezinho que a gente vai estar destrinchando agora. Porque é o seguinte, quando o T3 e T4 eles saem para a nossa circulação, a principal função desses hormônios que a gente está falando, no caso, principalmente o T3 aqui, é o aumento do metabolismo basal, tá certo? Então, se a gente está falando que ele aumenta o metabolismo basal, tudo no nosso corpo vai estar aumentado. Então, ele aumenta a potência de bombas, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a nossa sinapses, ele aumenta tudo, tá certo? E como a gente fala desse aumento de metabolismo, uma coisa interessante que a gente tem que entender é o seguinte, que um dos principais colaboradores para esse aumento do metabolismo, no caso aí, é o aumento do número de receptores do tipo beta-adrenérgicos. Tá bom, pessoal? Então, esse é um detalhe que eu quero que vocês guardem, porque se T3 e T4 aumentam o número de receptores beta-adrenérgicos, tá certo? A gente vai começar a entender, na hora que a gente for falar dos sintomas, a gente vai falar da clínica em geral, a gente vai entender o porquê que essa clínica acontece. Se a gente lembra do que os beta-adrenérgicos são capazes de fazer, a gente vai entender. Mas na hora que eu for falar da clínica, eu vou destrinchando um pouco melhor para vocês aí. Pensem que o beta-adrenérgico é um dos colaboradores que a gente está falando aí para o aumento do metabolismo que nós temos no nosso corpo, que vai ser dado por T3 e T4, tá certo? Agora, só para a gente abrir para um outro caminho, o que eu quero aqui? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, pessoal. Quando o TSH ele chega lá na nossa glândula tireoide, né? Aqui é uma célula representada, tá? É uma célula tireoideia normal ali, uma célula que vai estar envolvendo todo aquele coloide que a gente está falando, tá certo, pessoal? Então, quando o nosso hormônio TSH ele chega na nossa glândula tireoide, tá certo? E se une ao seu receptor, pensa que aqui é o receptor de TSH, tá bom? Quando o TSH se une ao seu receptor, ele promove alguns mecanismos ali, tá certo? Mas, principalmente, o que vai acontecer? Ele estimula com que a bomba de sódio e potássio aqui comece a atuar, permitindo a entrada de iodo. Iodo vai lá para o final do outro lado, aqui, ó, pessoal, é onde a gente, como se fosse imaginar, aqui é onde estaria todo o coloide que fica naquela pequena, fica represado ali na nossa glândula, né? Então, aqui é como se fosse a circulação, ou seja, como se tivesse um capilarzinho ali trazendo o hormônio, e aqui é como se fosse o coloide, tá bom? Então, o iodo saiu lá para o coloide, só que assim, o que eu quero que vocês deem um pouco de importância é o seguinte, quando o TSH ele se une ao seu receptor, ele estimula essa pequena enzima aqui, ó, conhecida como peroxidase ou tireoperoxidase, tá bom? Que a gente também vai conhecer como TPO. Tireoperoxidase. Essa enzima, junto com o seu peróxido de hidrogênio, tá certo? Junto com sua água oxigenada ali, ela vai promover uma pequena reação química ali na membrana apical da nossa célula, tá certo? Que vai ser o quê? Simplesmente juntar esse iodo que acabou de chegar ali no nosso coloide com um cara conhecido como tiroglobulina, tá certo? Com um cara conhecido como tiroglobulina. E quando eu faço essa iodação, que é a união desses dois caras aí, a conjugação, a união desses dois caras, eu vou ter o meu produto final, que pode ser MIT ou DIT, tá certo? Monoiodotironina ou diiodotironina, tá certo? O que seria isso?
Um iodo unido à minha tireoglobulina ou 2 iodos unidos à minha tireoglobulina, tá certo? E olha só que interessante. Quando eu tenho um MIT unido a um DIT, tá certo? O que a gente vai ter? T3. Ou seja, MIT mais DIT, 1 mais 2, triiodotirosina. Agora, quando eu tenho DIT mais DIT, 2 iodos mais 2 iodos, eu tenho T4, tiroxina. E aí a gente vai ter lá como produto final T3 e T4. E por que eu estou falando dessa tiroperoxidase? Por que eu estou falando dessas reações que estão acontecendo aqui? Pessoal, se você não entende, não lembra bem dessas reações que estão acontecendo, eu sugiro que você dê uma olhadinha na minha aula de hormônios tiroidianos, tá bom? Que eu explico bem detalhado todo esse processo aqui, desenhando, destrinchando coisinha por coisinha, tá bom? Que aí fica mais fácil de entender todo esse processo. Aqui eu só estou dando uma revisada de forma geral. Eu quero que vocês se fixem muito bem nessas enzimas que eu estou falando, porque na hora que a gente for falar de tratamento, uma das bases do tratamento é inibir essas enzimas, tá bom? Então a gente vai ver isso daí na hora do tratamento. Então, entendendo a fisiologia, a gente entende a fisiopatologia também, tá certo? Então veio o TSH e promoveu toda essa reação que a gente está falando ali, promovendo o T3 e T4. Depois o T3 e T4 ele sai para a nossa circulação sanguínea aqui, né? Se une a uma proteína, principalmente ele se une à albumina, tá bom? A albumina. A maior parte vai estar unida a proteínas. Eu tenho tanto albumina quanto proteínas específicas de T3 e T4. Albuminas, proteínas específicas tiroidianas. E uma pequena parte vai ficar livre no plasma. E essa é a parte que a gente consegue dosar de forma melhor aí, que a gente mais fácil, tá certo? Então, quando a gente dosa T3 e T4, né, sempre a gente pede T3 e T4 livre. Não sei se vocês já viram o exame de tireoide aí, quando a gente pede, né, pede o TSH e o T3 e T4 livre, tá certo? Porque é a forma mais fácil da gente dosar, porque ela não está unida à albumina, então a gente consegue pegar esse cara e promover a sua dosagem ali, tá bom? Aí o que acontece, pessoal? Depois que ele vai lá, promove o seu efeito, ele vai ser metabolizado pelo fígado, uma parte eliminada pela urina, tá certo? Outra parte volta ali para ser como substrato de novo, para que possa ser usado de novo pela nossa glândula, e aí assim que vai acontecendo. Combinado? Então, em relação à parte fisiológica, de uma forma bem resumida, era isso que eu queria falar para vocês. E aí, só para a gente terminar já essa nossa primeira parte aqui, pessoal, é o seguinte. Em relação às alterações que a gente vai ter aqui, ó, só para ficar claro e acabando a nossa aula, alterações é o seguinte. A gente pode ter alterações tanto primárias, porque no caso a gente está falando de hipertireoidismo, tá bom? Então a nossa aula hoje ela é hipertireoidismo. Então, pessoal, quando eu falo de hipertireoidismo primário aqui, o que está acontecendo? Ó, é o seguinte, o hipertireoidismo, tudo quando eu falar primário, o problema é na própria glândula, tá certo? Na própria glândula. Então, o que eu estou falando aqui? Se o hipertireoidismo é primário, o problema está na tireoide, tá bom? Agora, se o problema é secundário, ele está lá em cima, ele está lá no meu eixo. E onde eu estou falando? Na nossa hipófise, tá bom? Hipófise. Ah, Thiago, eu já ouvi falar de hipertireoidismo terciário. Ah, eu também já ouvi, mas assim, pessoal, não é comum, então eu nem acabo entrando nele, tá bom? Porque se fosse terciário, o problema seria lá no hipotálamo, então deixa de lado isso daí. Vamos pensar só no hipertireoidismo primário e secundário, tá bom? O que a gente está falando? De alteração no hormônio tireoidiano. Porém, a gente está falando de uma alteração para mais. Hiper. Então, se a gente pedir um exame desse paciente, vamos supor que a gente está desconfiando, tá certo? Eu vou lá e vou dosar os hormônios desse cara. Quem que eu vou dosar? T4 livre e TSH. Eu não preciso dosar mais ninguém. Só esses dois hormônios já vão me fazer entender o que está acontecendo ali. Se eu estou desconfiando de um hipertireoidismo, o que tem que estar elevado tanto no primário quanto no secundário, pessoal? T4. Tá certo? Se é hipertireoidismo, ou seja, tem o aumento do hormônio secretado por aquela glândula, então eu tenho obrigatoriamente que ter um aumento de T4, tanto no primário quanto no secundário.
Tá certo? E olha só a importância da nossa fisiologia aqui, por que eu expliquei o eixo para vocês. Lembra que quando T3 e T4 aumentava seu nível sérico, eles iam lá na nossa hipófise, lá no nosso hipotálamo e promoviam feedback negativo, tá certo? Então, é por isso que eu expliquei isso antes para vocês. Por quê? Para a gente entender isso agora. Pensa comigo, se o problema está na tireoide, ou seja, a minha tireoide está sendo estimulada a produzir muito T4, muito T4, muito T4, muito T3 e T4 no caso, meu T3 e T4 está aumentando muito. O que vai acontecer com o meu TSH, que era aquele hormônio que era secretado pela minha hipófise? Pessoal, se eu falei que T3 e T4, quando aumentava o nível, promovia um feedback negativo que inibia a minha hipófise, então o meu TSH ele tem que estar diminuído aqui nesse caso, tá certo? E é o que vai acontecer. Se a gente olhar para o nosso TSH, ele vai estar diminuído. Isso porque o problema está na minha tireoide, ou seja, a minha tireoide está secretando mais hormônio do que deveria. E esse hormônio está bloqueando o meu eixo lá, tá certo? Então, o meu TSH obrigatoriamente tem que estar diminuído. Combinado? Agora, se o problema está na minha hipófise, pessoal, se o problema está na minha hipófise, pensa comigo, alguém na minha hipófise está estimulando a secreção excessiva de TSH. O TSH está sendo hiperestimulado, por isso que eu tenho o aumento do T4 também, tá bom? Então, no caso aqui, o meu TSH ele tem que estar aumentado, tá certo, pessoal? E aí, essas são as duas principais alterações que a gente vai ver quando a gente fala de hipertireoidismo. No caso do primário, o principal cara que a gente está falando é a doença de Graves, tá bom? Que é o que a gente vai estudar aqui. Agora, quando a gente fala de secundário, o principal aqui que a gente vai estar falando é um adenoma hipofisário, tá certo? Adenoma hipofisário, ou da hipófise. E aí, esses dois são as principais alterações que a gente vai ter em relação à nossa glândula aí quando a gente fala de hipertireoidismo. Combinado, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula, primeira parte da nossa aula, tá certo? Se você gostou, já foi igual eu falei, peço por gentileza que deixem o seu like, curta o nosso canal aí, compartilhe esse vídeo, né? E é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente traz o restante que ficou faltando, que é clínica, fisiopato, diagnóstico e tratamento. Combinado? Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima aula aí.